Pode Povo. Pode Povo. Pode Povo, onde o povo encontra sua voz. Tá na hora de começar mais um Pode Povo, podcast do Sindipetro NF, onde você encontra a sua voz no comando de Teseu Bezerra. Ô Teseu, bom dia, bem-vindo. Como a gente aqui aborda todos os assuntos, não só do Sindipetro NF, que é uma preocupação, claro, sua, de toda a diretoria do Sindipetro NF, mas, claro, é necessário e se abordar aqui todos os assuntos. Falamos sobre, recentemente, a ditadura e o trabalho que está sendo feito em Campos para a gente não esquecer dos sofrimentos causados por ela. O que tem de novidade hoje, Teseu? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Cláudio, bom dia a todo mundo que está nos acompanhando, nos acompanha aqui no nosso Pode Povo, podcast Sindipetro NF, parceria com a Folha da Manhã. E hoje eu vou falar sobre a questão do fornecimento de água aqui na nossa cidade de Campos e no nosso estado do Rio de Janeiro e em todo o mundo, no Brasil e no mundo, porque esse tema é um tema polêmico, que já tiveram várias idas e vindas e que naturalmente aqui em Campos não é diferente. E eu vou falar sobre isso, o Cláudio, porque é muito triste a gente ver as notícias que circulam nas redes sociais das pessoas que têm sofrido e sofrido muito com a falta de água, né? São casos absurdos que têm acontecido de pessoas que pagam caro pela conta de água e durante o mês falta mais água do que tem água na torneira. É um absurdo uma questão como essa, né? E aí, para a gente falar um pouco sobre isso, né, eu não posso deixar de falar da máxima que foi falada por anos e por anos, não só aqui em Campos, mas em várias cidades do Brasil, e no Brasil, às vezes, isso se constrói consenso para algumas áreas, mas é aquela máxima que fala, privatiza que melhora. É mentira que privatiza que melhora. Água é um bem estratégico, é um bem que vai ser da soberania da população, e ele não pode ser tratado como mercadoria, né? E na contramão do que tem acontecido, por exemplo, aqui no próprio estado do Rio de Janeiro, né, onde a gente viu a privatização da SEDAI um pouco tempo atrás, menos de 2 anos atrás, a gente viu essa privatização acontecer, mesmo com toda a luta dos sindicatos e, enfim, da própria CUT, dos trabalhadores de uma forma geral, e a gente viu que o serviço que eles prestam não tem melhorado. Então, é sim um tema polêmico, inclusive há um levantamento, né, de uma ONG chamada Amigas da Terra, que diz que pelo menos 265 cidades, entre elas Paris e Barcelona, que tinham privatizado o sistema de água e esgoto das cidades, eles voltaram atrás e agora eles voltaram a ter esse tipo de serviço público. Nós estamos falando de Paris, que é uma das maiores metrópoles do mundo, nós estamos falando de Barcelona, cidade importantíssima da Europa, países e cidades de primeiro mundo, e que a gente viu voltar com o serviço de saneamento e de fornecimento de água para ser públicos. Então, isso é muito importante. A gente não pode ter esse serviço tão importante na mão de uma empresa que só quer lucro. Então, a gente fala de forma bem aberta nossa posição contra a privatização. Em Campos, esse serviço de água, por exemplo, esgoto, foi cedido aí para a empresa Águas do Paraíba. Você acha que aqui também deve ser mexida essa coisa, deve ser revista, deve ser cobrado mais dessa empresa? Eu acho sim, Cláudio, que tem que ser revisto esse serviço da Águas do Paraíba, porque a gente, desde 1997, né, é inquestionável que teve alguma evolução em relação ao serviço que era prestado nos anos 80 e 90, porém, como eu falei no começo aqui da nossa conversa, a gente vê relatos e mais relatos, não são 2, 10, 20, 50, são centenas de relatos de pessoas que ficam sem água o mês quase inteiro, mesmo pagando sua conta de água em dia. E o que acontece, né? Aqui, quando tem essa privatização, né, a própria São João da Barra, que está com a SEDAI também, enfrenta vários problemas, e a gente, de forma bem clara, tem o serviço que ele tem o maior interesse da empresa é ter o lucro dela. E aí, onde é que está esse lucro? Esse lucro está onde já está montada a rede de esgoto, no centro da cidade, nos lugares de grande concentração de pessoas.
Quando você remete isso a Tocos, a Morro do Coco, a lugares mais distantes, essas empresas muitas vezes não querem prestar esse serviço porque vão ter que gastar um dinheiro bem maior para fazer a rede de saneamento. Então, é muito triste a gente ver a água ser tratada como mercadoria. A gente sempre fala, né, nas conversas que a gente tem, nas reuniões, nos seminários, que água e energia não são mercadoria. E, de fato, não podem ser mercadoria. A gente vê os serviços que prestam na mão de poucas empresas, que essas empresas têm como seu objetivo principal, que é natural, o lucro. Uma empresa, quando ela se dispõe a isso, ela quer o lucro. E isso deixa a população à margem. Então, o que seria o ideal? Esse serviço ser prestado pelo poder público, esse lucro ele ser transformado não em lucro para bolso de dono de empresa, de acionista de empresa, e sim esse lucro ser retornado para a população em expansão dessa rede de abastecimento de água e de saneamento. Então, a gente traz nossa questão de forma bem clara. Não posso deixar de falar da luta contra a privatização da água, sem lembrar os companheiros do Sindicato Saneamento aqui de Campos, né, o companheiro Elinho, toda a diretoria desse sindicato tão importante, e falar da luta que foi a luta contra a privatização, não só da SEDAI, mas de tantas outras empresas públicas que foram privatizadas de água e energia. É isso, Teseu, é isso. A gente recebe muitas reclamações, e é de tudo, e aí vem a função desse podcast, que é ouvir a população, que é ouvir aquelas pessoas que não têm, às vezes, um canal aí para colocar as suas reivindicações, de cobrar os seus direitos. E que bom, Teseu, poder contar com você aqui na programação da Folha, para que isso, então, seja feito também na sua forma, com a voz aí do sindicato, com a voz da população. Obrigado por hoje, até a próxima, irmão. Eu que agradeço, Cláudio, mais uma vez aqui, você, todo o pessoal da Folha da Manhã, e a gente se coloca à disposição. A gente pode contar com a gente para estar denunciando, para estar trazendo mais informações, para estar notificando quem quer que seja. Eu acho que não só nós do Sindipetro NF, mas com a própria Folha da Manhã, que tem que cumprir esse papel. Então, vamos seguir firme na luta para que o povo tenha, sim, dignidade e tenha um bom serviço prestado com essas empresas. Pode Povo, pode Povo, pode Povo, onde o povo encontra sua voz.